Hoje é dia de falar de SUV compacto aqui no Garagem Daily Driver. Bom, novo HR-V, um carro que foi lançado em outubro de 22, a gente foi ao lançamento, fomos a Florianópolis no lançamento, depois eu peguei as versões aspirada e turbo e agora passado mais de um ano, novamente testando o carro para falar do desempenho do mercado nesse período, nesse segmento tão disputado que é o de SUVs compactos. Vamos conferir. Saudações, pessoal! Olha só que interessante. Honda HR-V, o novo Honda HR-V, né? Em 2022, a grande novidade da Honda no mercado. É um carro que foi líder do segmento de SUVs compactos lá em 2017, era uma grande novidade e eu cheguei a comentar na época que a gente testou o carro, aquela última versão turbo, que a Honda havia demorado um pouquinho para lançar o seu produto perto da concorrência. A gente sabe que lá em 2017 era Honda HR-V e Jeep Renegade, os dois disputavam a liderança do segmento, mas a concorrência se mexeu, como se espera, né? E para o consumidor é sempre bom, como eu falo aqui no canal. Então, Tracker, a Hyundai Concreta, T-Cross estão aí hoje em dia nas 3 primeiras colocações. E daí temos, né, o HR-V foi muito bem aceito, essa nova geração, e ele está bem na briga com o Renegade, que mesmo com mudança de motor, não conseguiu retomar a liderança do mercado. Mas o HR-V está lá, a quarta, quinta posição, está alternando. A gente dá para dizer que nesse ano de 2023 ele conseguiu, digamos, se ajustar novamente com o seu público, e as marcas japonesas conhecem muito bem o comprador de carro japonês, tanto o Toyota quanto a Honda, até em coisas mais discretas que esses carros têm. Eu sempre falo aqui que a Honda diferencia bem pouco as versões. Agora, nessa terceira geração do HR-V, ela tem uma diferença estética que dá para você identificar um pouquinho melhor uma versão da outra, mas geralmente ela não faz isso, né? São carros que têm um estilo muito próprio e trazem essas características, né? Começando, bom, pelo design, teve uma mudança de plataforma, realmente veio um novo carro. Eu particularmente acho a segunda geração do HR-V mais bem acertada em termos de estilo, mas, logicamente, e essa foi a ideia da matéria, esse carro foi muito bem aceito pelo público, né, pelo seu público consumidor, pelo público-alvo. E essa, logicamente, é a grande ideia de qualquer marca que vende carros, né, você fazer carros para o seu público, basicamente, né? Então, a gente teve essa mudança visual na dianteira. Um detalhe, são 4 versões, 2 aspiradas, com um VTEC 1.5 e 2 turbinadas. São bacanas também as versões com essas diferenças. Mas uma coisa interessante, então aqui ó, essa aqui é a intermediária, né? A EXL, temos a básica, temos a EXL, essa versão aqui, e depois as duas turbo. Uma coisa interessante que a Honda colocou foi o foco em segurança, tanto quantidade de airbags, como o Honda Sensing, que é algo que a gente, em outras marcas, às vezes encontra em versões mais caras. Então a gente tem frenagem autônoma, todo aquele pacote, o que eles chamam de AHA também, né? Todo esse pacote de segurança está presente nas 4 versões. Qualquer um que você comprar o básico, ele vai ter isso também. Então isso é um diferencial interessante, né, em termos de segurança, principalmente é um carro familiar, enfim, né? Então quem vai comprar o carro muitas vezes vai levar isso em consideração também, é algo importante. O que eu comentei sobre não ter muita diferença entre as versões, a gente vê os Hondas por conta disso, ó. Roda de 17 polegadas, que a gente vai encontrar em todas as versões, a roda de 17 polegadas. E antes, a roda de 17 polegadas, ela era idêntica ao desenho, né? Agora mudaram de uma versão para outra, mas era uma coisa bem interessante. Outra coisa que vale ressaltar, freio a disco na traseira. A gente falou dos Abarth aqui, né? Do Pulse Abarth, que não tem freio a disco na traseira, a Honda colocou mesmo nessa versão de 126 cavalos. Aqui a gente tem um outro diferencial que você reconhece, ou o aspirado ou o turbo. As versões turbo, né, a versão mais completa, ela traz esse sobrearo aqui pintado de preto brilhante. Particularmente não gosto, mas enfim, é uma escolha deles, né, estética. E outra diferença que tem entre a versão turbo e a aspirada é que esse conjunto óptico todo traseiro, ele é todo na cor gelo, né, na versão turbo, nas versões turbo. E aqui ele tem essa faixinha vermelha, também acho visualmente mais interessante, mas enfim, questão de escolhas, né? E para diferenciar as versões.
Porta-malas. O porta-malas é uma questão curiosa do novo HR-V, porque houve uma mudança do espaço interno e o porta-malas acabou perdendo um pouquinho da capacidade em relação à geração anterior. Então é interessante, né? Geralmente o porta-malas até ganha, esse aqui acabou perdendo um pouco. Mas a gente sabe que porta-malas é muito engraçado você entender ou imaginar algumas coisas que você às vezes julga importantes para os consumidores. Porta-malas, por exemplo, é uma delas. O Renegade sempre teve um porta-malas pequeno e mesmo assim liderou o mercado e é um carro que vende bem também. É interessante você entender muitas vezes características. Bom, em termos de design, uma coisa que eles mantiveram que é bacana é a maçaneta aqui dentro, né, dessa parte de cima da porta. Isso deu a ideia da linha de cintura e justamente terminando aqui, né? Isso é uma característica que veio da segunda geração e realmente bem acertada, particularmente gostei. Internamente ocorreram mudanças também que muitas vezes elas estão, digamos, não são vistas aí pelo consumidor a olho nu. Então nós temos aí, assim como no novo City, uma tecnologia de bancos, tanto dos bancos dianteiros quanto dos bancos traseiros, para colocar bagagem, para ajuste de banco, você deita o banco, enfim, o aproveitamento do espaço interno melhorou bastante. E aqui a gente tem a toalha do Thor, toalha do Porsche. A Thor era um pastor belga que teve em casa nos anos 90, né? Esse aí, vou botar uma foto um dia para vocês poderem ver ele. Era um pastor, diferente do Porsche, né? Do tamanho também. Mas aqui, ó, o espaço interno eu acho bom. É um carro aqui, ó, você vê, tá ajustado para mim, o banco. Mesmo assim conseguimos aí uma boa distância entre eixos. O passageiro que vai atrás consegue ter um conforto. O que tem aqui também, que foi uma coisa boa colocada pela Honda, é justamente a saída de ventilação, que na geração anterior não tem. Isso aqui é muito bom. Nesses dias de calor, então nem se fala. E duas entradas USB, o que acaba ajudando bastante, né, nesses dias quentes. Né, acaba ajudando bastante hoje em dia que as pessoas estão sempre conectadas em alguma coisa ou eventualmente jogando alguma coisa, enfim, é importante ter duas entradas USB ou mais até. Aqui na frente a gente tem a chave presencial. Isso é uma das melhores coisas que tem em carro atualmente, é chave presencial. Você deixa lá no bolso, entra, sai do carro rapidamente e isso facilita muito a vida. Outra questão importante que eu comentei sobre a tecnologia dos bancos. O banco tem muitos ajustes, apesar de nada elétrico, né, nessa versão, mas temos vários ajustes. É um banco, ó, bem acertadinho. Eu falo das impressões na estrada e daí eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, né? Mas então, uma outra coisa bem acertada em termos de conforto. Acabamento de modo geral é engraçado, cara. O HR-V da segunda geração é um dos carros que eu mais conheço, porque minha esposa tem um Touring da segunda geração. Então eu ando sempre no carro. Então quando eu pego o HR-V para testar, eu consigo fazer esses comparativos, digamos, pela vivência mesmo, né? E isso é bem bacana, né? Por isso que eu digo, algumas coisas para acabamento. Se pega o acabamento da segunda geração, até aqui em cima é um acabamento um pouquinho mais trabalhado. Eu também gostei mais, né? Nesse sentido. Aqui o que é importante quando você vai entrar no carro é fazer aquela verificação antes. Você aperta o botão, ele lê tudo, vê tudo certinho, daí sim você pisa no freio e liga. É a melhor coisa, que ele faz um check-up de tudo. Aqui no painel, a ergonomia eu considero boa. Eu lembro quando ele saiu, muita gente comentou sobre a tela, que parece uma TV de tubo saindo do painel. Cara, mas enfim, foi a solução que a Honda encontrou. Poderia colocar mais para baixo? Eventualmente sim. Provavelmente fizeram estudos e não cabia a tela aí. Essa tela de 8 polegadas talvez não coubesse ali embaixo. Enfim, né, mas é uma tela também não atrapalha a visão. Lógico, se tivesse, eu gosto mais de tela embaixo do painel, né, para você ficar totalmente livre. Mas também tá razoável o posicionamento. Ventilação otimizada, que é uma coisa que veio da outra geração também, a ventilação, e a Honda desenvolveu, justamente falando de ventilação, isso aqui agora, essa otimização. Então você pode ter o vento de frente ou saindo pelas laterais para poder refrigerar melhor o carro, né? Um dia quente, aliás, está bem quente ultimamente, daí tem essa questão. O volante tem uma pegada muito boa, ele é um volante de 3 raios, todo o ajuste na parte de segurança você faz desse lado, ajuste de áudio e painel você faz desse lado, então é bem acertado nesse ponto, ajuste de altura também dos faróis. Nós temos aqui
comandos de ventilação. Esse aqui é um carro que não tem dual zone, né? Então uma zona só de ventilação. Aqui, carregamento por indução, Apple CarPlay Android Auto sem fio. Aliás, vale ressaltar que a Honda tem um dos mais rápidos, o Apple CarPlay Android Auto sem fio. Você entrou no carro, deu partida, ele já liga rapidinho. Isso é uma coisa interessante. Um carro ou outro, eventualmente, até demora um pouquinho mais, né? Isso acaba sendo uma qualidade, hoje em dia, falando de multimídia, né? Então ele conecta rapidinho. Câmbio CVT, que as marcas japonesas adoram, mas que eu acho que para a proposta do carro também casa bem, mesmo sendo aspirado, aquela velha questão. E eu uso aqui para carregar, porque quando você vai carregar a indução, ela é mais para manter o telefone, ela carrega mais devagar, né? Mas aqui para carregar mais rápido você usa o cabo. O Econ, aquele modo de economia, o de descida e aqui o brake hold para segurar o carro na subida também. Vamos falar agora, o painel foi uma coisa interessante, nós temos algumas opções aqui no menu, mas uma coisa que falta nessa versão é, aqui ó, deixa eu voltar aqui, poderia ter o consumo, eu vou falar daqui a pouquinho, que teve diferenças, né, entre cidade e estrada, mas faltou aqui um velocímetro digital, o analógico, por um carro desses de 2023, está um pouquinho antiquado, mesmo numa geração nova. Ou principalmente, que a gente está falando de uma geração nova. E aqui, para fechar, temos uma questão interessante desse carro, que é justamente a mecânica. Nas versões aspiradas, o iVTEC 1,5 litro, com 126 cavalos, os números de torque estão aparecendo aí. E aí vem uma questão importante, que a gente vai falar em breve do ZR-V, que é o novo SUV médio da Honda também, foi lançado ano passado. E essa escolha da Honda muitas vezes por motores aspirados, mas eu vou agora fazer as impressões ao volante, vou falar um pouquinho da minha experiência até com Honda em quase 7 anos, né, que é o carro da minha esposa, que é o HR-V. Mas vamos falar um pouquinho sobre o desempenho, logicamente, e também uma das razões que eu acho que os japoneses gostam muito de usar motor aspirado e não muitas vezes turbo em todas as versões, como eles poderiam fazer. Vamos conferir. Muito bem, olha só. Um dos destaques que eu comentei, né, é isso aqui, ó, né, a câmera no retrovisor do lado direito, que é algo que já veio no CR-V, em outros modelos da Honda, né, e você pode ativar ou desativar. É bom, prático quando está no trânsito, porque você consegue ver totalmente o ponto cego ali. Quando você não conhece o lugar que você está olhando um GPS, não é tão interessante, mas dá para desativar, então é tranquilo nesse sentido, né. Bem simples para ajustar. O novo HR-V, como eu falei na apresentação inicial, meu primeiro contato com ele foi em 22, outubro de 22. Foi o lançamento lá em Florianópolis. Não conheci ainda Florianópolis, achei muito bonita a cidade. Não conheci tanto, pretendo até voltar algum dia, né? Mas eu gostei, a cidade bem interessante, muito bonita, litoral e tal. Eu comentei isso hoje na ocasião também. E daí a ideia, logicamente, falar como o mercado recebeu bem o novo HR-V. E já era algo, na verdade, meus amigos, que nós teríamos aí como certo, né? Porque afinal o consumidor da Honda estava aguardando a chegada do novo HR-V, estava aí esperando essa novidade da marca. Então quando ele apareceu, eu comentei até, acho que tardiamente, a Honda esperou perder um pouco de mercado para poder trazer. A gente sabe, logicamente, que isso não é uma questão só de mercado ou só da marca aqui no Brasil. É claro que isso depende também da marca lá fora, enfim, mudanças que ocorram, etc, né? Então muitas vezes a marca não vê que está perdendo mercado, mas muitas vezes não tem aquele modelo renovado para lançar, né? Provavelmente aconteceu isso. Mas uma coisa interessante para falar de Honda é justamente a minha experiência com Honda. Eu nunca tinha sido carro japonês. A minha esposa tem um HR-V 2017 que ela comprou novo na época. E esse carro agora, esse ano, né, completa 7 anos. E cara, sinceramente, me surpreendeu, porque basicamente é um carro que eu levo para trocar óleo e filtro todo ano.
e agora que vai passar por uma revisão um pouquinho maior, né? Por conta de um barulhinho que tá fazendo ali, vamos ver o que é e já vai ver algumas outras coisas. Mas assim, cara, o carro me surpreendeu no sentido de que em 6 anos só óleo e filtro e nenhuma falha, nem sabe aquelas falhas que acaba tendo de muitas vezes de bico sujo de injeção, cara, nada. O carro tem 44 mil quilômetros e tal, ok, mas assim, não só isso, né, eu digo, às vezes problemas que acontecem mesmo em carro pouco rodado, mas interessante, viu, me surpreendeu positivamente. Então é um carro que ela gosta bastante, e tem também essa questão da durabilidade do carro japonês, que eu imagino que também muita gente note isso, dono de Toyota, enfim, e por isso que esses carros acabam tendo um público consumidor muito fiel. Você imagina, no caso da minha esposa, ela vai comprar outro carro, ela já teve Renegade também, mas assim, ela já teve Citroën, Picasso, o Citroën foi o C3. Mas você imagina, ela vai comprar outro carro, cara, ela vai ver Honda primeiro. Ela já me falou isso, né? Vou ver primeiro Honda, porque é interessante isso, né? A questão de você, ó, tô usando freio motor. Uma coisa que eu já falei num vídeo no nosso Instagram que é muito importante usar. Por conta da confiabilidade, porque é um carro que ela sabe que de vez em quando eu pego o carro dela, quando o carro de teste está em rodízio, eu uso o carro dela, pô, e a gente consigo médias de 15,5, 15,8, médias que eu consegui nesse carro de consumo, né? Ou seja, um carro novo, 1.5, é um novo motor também, já vamos falar disso, mas 1.8 veterano, muito bom também. Então, assim, essa confiabilidade mecânica dos carros japoneses, dos aspirados pelo menos, eu não sei, turbo, eu vou pesquisar, vou pegar um turbo e daí eu vou fazer uma pesquisa grande sobre manutenção para poder comentar sobre isso. Mas, cara, dos aspirados eu mesmo tenho a prova em casa, né? Como são carros bem construídos e duráveis. Eu acho que isso é uma coisa importante. Logicamente, para quem vai ficar 1 ano e meio, 2 com o carro, não faz tanta importância, não tem tanta importância. Mas se você pensar a médio prazo e tal, pode ser um diferencial, né? Realmente. E agora sim, falaremos de motor. Motor também, um novo motor. Esse aqui é 1.5 e nós temos um 1.5 também turbo em outras 2 versões da gama. Cara, o motor 1.5 é o seguinte, eu comentei na matéria que a gente testou com ele, logo que saiu o HRV, eu viajei com minha família, minha esposa, meus sogros, os cachorros, a gente foi para Araraquara e Itaquaritinga e tal. E eu comentei, em estrada de pista dupla ou grandes rodovias como Bandeirantes e tal, você acelera, ele está embalado, ele vai embora. Em rodovias de pista simples, onde você tem que fazer ultrapassagem, etc., ele sofre um pouquinho mais, você tem que calcular melhor as ultrapassagens, porque o CVT tem aquele comportamento clássico com aspirado, então ele tem aquela, digamos, letargia. É um carro de 126 cavalos, então nesse ponto, se você comparar ele com seus concorrentes diretos, Renegade tem 185 cavalos, e também Tracker Turbo, T-Cross Turbo, Creta Turbo, então, né, são questões, é uma questão interessante, mas que a Honda, ela já sabe, que eu falei, conhece o consumidor e certamente já previu que esse consumidor, tanto que esse é o carro mais vendido, a versão mais vendida do Mix, mas previu que esse consumidor talvez não se importasse exatamente com isso de uma forma, não, achei meio fraco e tal. Tanto que os ZR-V eu vou pegar em breve, que é a novidade da Honda, para disputar o segmento dos SUVs médios. O ZR-V, ele tem aspirado também. O ZR-V eu acho que precisava ser turbo, cara, pelo tipo de carro. Mas enfim, né? Vamos ver como anda também. De qualquer forma, o HRV aspirado tem essa questão, né? Ele é um bom carro? Sim. Ótimas médias de consumo também. Mas ele deixa a desejar em alguns momentos quando você precisa de mais força. Por outro lado, para o uso normal, cotidiano da maioria das pessoas, cara, é um bom carro e por isso que está vendendo tanto, né? Sem dúvida nenhuma. Aí a faixa de preço. E também vale dizer, antes de encerrar a matéria, sobre o conforto desses bancos, né? Esses assentos
aqui que a Honda desenvolveu, eles são muito bons, né? Você viaja aqui tranquilamente, consegue ter uma boa dose de conforto também. São carros, são bancos que eles te passam uma ideia de conforto muito grande. Isso é interessante, né? Porque isso, claro, conforto é fundamental, principalmente quando você anda muito, aliás, anda muito, quando você fica muito tempo no trânsito, que é algo que em São Paulo, para algumas pessoas é uma rotina diária. Para mim não, felizmente, mas para muita gente é uma rotina diária ficar no trânsito horas e horas. Então um carro com banco confortável faz muita diferença, meus amigos. Por fim, agradecer aí a audiência. O que eu falei aqui já tinha comentado, né? Faz falta o painel digital aqui, como tem nas versões turbo. Digital é interessante porque quando bate o sol aqui, muitas vezes reflete no painel, atrapalha a visualização. Isso é um ponto. Então o digital ali, no centro, o display digital seria perfeito para resolver esse problema nessas versões aspiradas também. Mas fora isso, é um carro muito bom, gostei particularmente, e o mercado também. É que a disputa tá ferrenha no segmento dos SUVs compactos, tá ferrenha. O pessoal tá pau a pau, né? Renegade e HR-V, que dominavam antes, perderam o trono, mas estão na briga, ele tá vendendo bem. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, até mais, pessoal, tchau, tchau.